Boa tarde, Jean. Tudo bem? E aí, tudo bom, professor? Boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Acho Ótimo. que estou com um pequeno probleminha aqui na rede, mas acredito que já voltou ao normal. Bom, primeiro, estou vendo aqui que a gente já tem algumas pessoas que já entraram. A gente acabou marcando essa live um pouco em cima da hora aí, mas com um tema muito importante, né? Um tema voltado para as mídias sociais, né? O impacto das mídias sociais nas eleições de 2020, tá? Bom, para começar aqui, vou me apresentar. Meu nome é Gilberto Domingues, sou professor universitário e atualmente estou como vereador do município de Cajobi, São Paulo. Tá? E hoje eu convidei, né, o publicitário e designer Jean Rosa, que vai nos ajudar aqui a entender um pouco, né, das mídias sociais e o impacto que ela vai trazer, não só para as eleições, né, para as empresas, né, nesse mundo de pandemia que estamos vivendo, e entender um pouco mais delas, o histórico, né, as principais mídias, as mais utilizadas que nós temos, né, e tentar aí no final aproximar um pouco desse âmbito político, né, que é um ano político, um ano de eleição no Brasil, e mostrar basicamente o que a população precisa saber, né, para conseguir analisar um candidato aí pelas mídias sociais. Por outro lado, o que o candidato também precisa entender, precisa saber, né, e como que ele vai se apresentar para a população, tá? Bom, Jean, gostaria aí que você fizesse uma apresentação sua para o pessoal já aí te conhecendo um pouco aí, tá bom? Primeiro, muito obrigado por ter aceitado, né, essa live, um pouco em cima da hora aí, mas sei que você atendeu prontamente, tá? Então fica aí meu muito obrigado, tá bom? Tá bom, imagina, professor. É um prazer participar da sua live e é um prazer estar com vocês, as pessoas que estão entrando aí na live também para conversar com a gente. E eu vou me apresentar também brevemente aqui para vocês me conhecerem um pouco. Eu sou Jean Rosa, eu sou publicitário desde 2012. Eu atuo na parte de criação, desenvolvimento de marcas, logotipos, em campanhas no geral. Tá? Trabalhei em algumas empresas, nos departamentos de marketing dessas empresas. Duas delas são empresas agro, então tenho uma afinidade aí com esse assunto. E eu também sou empreendedor da área esportiva. Sou dono da Fortitude Complex, que é uma agência de criação digital para redes sociais e também artigos esportivos, dentro do CrossFit e outros esportes aí, aqui em Bebedouro. Legal, Jean. A parte de CrossFit cresceu muito também, né, nos últimos tempos aí, bem interessante o pessoal utilizando. Bom, Jean, vamos dar sequência, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né, entender um pouco aí das redes sociais. Eu comecei a me entender sobre redes sociais lá na época do Orkut, né? E aí eu acabei falando, o que será que é isso, Orkut? Eu acabei nem entrando na época. E quando teve o Facebook, aí sim, acabei entrando, né? A gente conseguia encontrar todo mundo ali, né? Pessoas anteriores que por alguma forma passaram pela vida da gente, estavam ali, né? Então eu percebi que a gente se aproximava, né? Era uma Uhum. forma de aproximar as pessoas, né? E o Facebook, sem dúvida nenhuma, acho que foi o grande, digamos, o boom assim na vida das pessoas, na vida das empresas, né? Então eu gostaria um pouco que você falasse aí, o Facebook, o Orkut foi a primeira mesmo, né? Podemos dizer que sim, que não. Você pode contar um pouco do histórico aí para nós. Fazendo uma timeline aí das redes sociais, eu consigo lembrar antes do Orkut ainda teve Fotolog, né, que foi lá em 2002, Verdade. 2003, se não me engano. Aí em 2004, 2005 eu acho que 2005 foi o boom do Orkut, né? Começou, várias pessoas começaram a entrar, todo mundo queria muito entrar no Orkut porque era convidado, né? Era somente por convite, então era algo mais seletivo. Aí o pessoal começou a entrar. A partir daí, depois que teve aquele boom do Orkut, apareceu o Facebook, mas já com um outro viés, né? O Facebook já era um viés mais... No começo era mais aquela coisa empresarial, aquela coisa mais séria. O Orkut era usado mais para diversão. O Facebook se tornou um pouco mais sério, mas aí começou a se popularizar, né? O pessoal começou a entrar aí no Facebook também.
eu acho que a gente pode dizer que Orkut e Fotolog foram as primeiras aí, as precursoras aí das redes sociais aqui no Brasil. Tanto que o Orkut foi um sucesso aqui no Brasil, que o dono do Orkut fez uma filial deles aqui no Brasil, né? Exatamente. A gente está com tá dando um pequeno probleminha, já está travando, eu não sei se é a minha internet aqui ou a sua, né? A gente está tendo um pequeno, tá travando só um pouquinho. Bom, e Mas dá tem também a questão o sucesso maior do Orkut a partir de 2005, tem também que a internet começou a chegar muito mais forte na casa das pessoas, né? E o boom, talvez, das mídias sociais com certeza se dá em virtude do smartphone, né, do celular, e aí, obviamente, que isso foi para todo mundo, né? Em todas as casas, todo mundo tem praticamente seu smartphone e tá conectado quase que 24 horas ali às redes, né? Qualquer momento você pode estar enviando informação, enfim. Isso teve um impacto muito grande na vida das pessoas, tá? tanto que os Bom, acessos, né, são feitos mais majoritariamente pelo celular, né? Não tanto mais pelo sim, computador, mas sim pelo celular, smartphone. exatamente, já, exatamente. E isso, obviamente, que tem impacto na vida das empresas, né? Com certeza. As pessoas ficam muito mais próximo para reclamar de um determinado produto, né? Para avaliar um determinado serviço. Então, isso mudou muito. Hoje, as empresas olham muito forte essa questão das redes sociais, né? Das reclamações que tem e dessa aproximação que ele precisa ter com os seus clientes, tá? Acho que aí é um pouco em cima disso, né? O impacto que a gente tem, tá? Bom, eu tenho aqui, separei aqui algumas questões, né, para a gente poder entendendo. Se você vê que pode falar alguma coisa além disso, fala, professor, eu gostaria de falar mais algum outro assunto, mais um tópico, né? Pode ficar à vontade, viu, Jean? Ok. Como que você vê a importância, né, da internet no mundo corporativo e também, acho que o principal aqui, para o pré-candidato, né? Imagina que um cara que vai entrar para a vida pública, um pré-candidato aí a vereador, um pré-candidato a prefeito, como que será que ele tem que começar a ver as mídias sociais hoje? Primeiramente, pro meio corporativo, ela é muito importante, né? Porque para ter um melhor relacionamento com o seu cliente, né? Ele pode ter um melhor relacionamento com o seu cliente e para desmistificar aquela coisa da empresa, né? Empresa, aquele quadrado lá e que é intocável. Então, é bom, as redes sociais, a internet está aí para poder humanizar um pouco mais esses meios corporativos. Então, eu acho que é interessante para a humanização, legal para a sensação que dá também de proximidade. Né? Ela causa uma proximidade e agilidade, porque antigamente você tinha lá uma empresa, você queria conversar com a empresa, tinha um telefone, um saque, você mandava um e-mail e quando a empresa quisesse, ela te respondia. Mas agora pelas redes sociais é tudo muito dinâmico, ela te responde na hora, aquela agilidade, então você tem aquela sensação que você é ouvido, né? E para o pré-candidato também, agora falando sobre o pré-candidato à internet para uso deles, as redes sociais, também é importantíssimo. É muito importante porque o pré-candidato ele pode mostrar tanto os projetos futuros, ele pode mostrar o que ele fez no passado, as benfeitorias e tudo mais. Ele pode criar uma afinidade aí com o seu eleitor, com o seu futuro eleitor, possível eleitor, né? Que, cara, que no caso hoje em dia ele não, hoje em dia, que eu digo hoje mesmo, né, em épocas de pandemia, ele não conseguiria se não fosse aquele corpo a corpo, né? Não dá para fazer isso hoje. A gente está aí num novo normal e tal, então a gente tem que se virar como pode. As redes sociais ajudam muito nisso e cria essa afinidade aí. O eleitor pode te conhecer a fundo, te pesquisar e tudo mais. E para o eleitor, pro Pode. eleitor também é muito legal. É muito legal essa parte da internet, as redes sociais, porque, como eu disse, ele pode te conhecer a fundo, ele pode pesquisar sobre sua vida. A gente tem aí não só redes sociais, mas alguns sites que a gente vê pesquisar ficha limpa e tudo mais. Então, você pode formar sua opinião através disso. Então, é importante, tanto para o meio corporativo, para pré-candidato e para o eleitor. É tudo amarradinho aí. É bem interessante por isso.
Não, legal. E a gente vem acompanhando, né, as mídias sociais nas últimas eleições, né? Eu acho que um dos primordiais ali que foi, eu acho que o Barack Obama, na eleição dele, ele acabou utilizando muito as redes sociais. Ele até comenta sobre isso, né, que ajudou muito ele ser eleito nos Estados Unidos. Depois a gente vem também, novamente, teve um pequeno impacto nas eleições de 2014, né, no Brasil, e depois 2016 do Trump, né? Eu acho que aí foi um grande embate com questão de fake news, né? Que a galera começou a ficar um pouco perdida, se acredita naquela informação ou não. Hoje a gente já está monitorando melhor isso, mas com Uhum. certeza isso trouxe o que era de ruim, né? O que poderia ser só bom, tem uma parte ruim também, que é essa parte de fake news, e isso teve também muito forte no Brasil nas eleições de 2018, né? E fica difícil, né? Porque pela velocidade que tem das informações, né? Pelas versões que se fala de um determinado fato, isso fica muito difícil para que você consiga comprovar, né? Realmente o que foi, o que está acontecendo de fato com as informações. Mas sem dúvida nenhuma, o que a gente vem acompanhando aí, o impacto está sendo cada dia maior, né, nos resultados, no dia a dia de uma eleição, no dia a dia do acompanhamento da população para um vereador, um prefeito, enfim. Né? Exatamente. Como que você vê isso daí, essa evolução que a gente tem, né, e como que você projeta isso para o futuro aí das mídias sociais, já? Você falou de um tópico aí bem interessante que seria as fake news, né? A gente tem aí um histórico marcado por algumas eleições que tem aí, né, saíram algumas conversas sobre fake news e tudo mais. É bem interessante que a gente, fazendo um paralelo sobre as redes sociais que a gente estava falando ali em cima, hoje em dia isso está sendo um problema tão grande que o Facebook ele já anunciou que ele está fazendo uma ferramenta para todas as notícias que você coloca lá dentro, vem com um botãozinho no canto lá para você clicar e saber o que é fake news, o que não é, se é verdade, se não é, para você poder fazer esse comparativo. Gente, é muito difícil isso, é um assunto muito delicado. E nem hoje em dia, a gente está vivendo essa situação de pandemia, a gente está com dois inimigos aí para combater, que é a pandemia e as notícias que são espalhadas de forma errada. Então, isso daí é muito, muito chato. Muito chato. A gente tem que verificar sempre o que a gente for compartilhar. Se você, a gente acaba criando um filtro. Se a gente pegar esse hábito, a gente consegue fazer isso intuitivamente. Porque chega alguma coisa para você muito extraordinária, muito mirabolante. Você fala, não, isso daí já não é possível Preciso, ser feito, não é tenho que verdade. checar, né? Preciso Tem checar que isso, porque checar. não, sem dúvida Não dá, nenhuma. você tem que checar isso, você tem que ver de onde vem. Você tem algumas fontes aí para poder beber dessas fontes e saber e pesquisar. Então, em caso de dúvida, né, que o pessoal sempre fala, em caso de dúvida, nunca compartilhe alguma coisa, porque você está prestando mais um desserviço do que um serviço para a sociedade, né? Então é isso. Às vezes as pessoas ficam naquela ânsia, né, de passar rápido aquela informação, porque ele acha que ele vai ajudar alguém, e na verdade ele acaba atrapalhando, né? Ele acaba divulgando fake news aí para todo mundo, né? E Sem dúvida nenhuma. um grande problema hoje em dia é aquilo, né? O pessoal não lê. Eles lê para no título, né? Às vezes coloca lá e não lê tudo, acaba reproduzindo a informação de um jeito errado, de um jeito incompleto, né? Que a gente sabe que tem muito Exatamente. site, muitas pessoas que são assim, sensacionalistas, então no título já coloca aquela coisa assim, e quando você vai ver, o buraco é mais embaixo, é outra situação, e a pessoa não leu tudo, acaba passando informação errada. Então isso é muito chato, é muito ruim, e é um desserviço, é perigoso. Muito perigoso, já compartilho totalmente com a sua opinião, né? E, pô, não façam isso, né, Jean? Nunca. Nunca, por favor, gente. Nunca, nunca. É terrível, né? Jean, para um próximo tópico aqui, por que um pré-candidato à eleição de 2020 teria que buscar auxílio a um profissional da área de marketing, né? Você acredita que o auxílio na construção da imagem deles nas redes sociais, isso vai auxiliar, né, a imagem dele, né, nas redes sociais?
Hoje, sem falar nessa questão da pandemia, né? Que o cara não vai conseguir ir no corpo a corpo porque nem pode, né? Não tem como. Né? Como que o cara vai sair no corpo a corpo aí pedindo voto, né? Não tem como. Eu acho que o jeito correto mesmo dessas eleições vai ser muito da utilização. Isso é o que eu estou achando, né? Quero saber de você, Jean. O que você me diz sobre isso? Realmente, corpo a corpo não tem como, até pela aglomeração e tudo mais, não dá. Com certeza, esse pré-candidato aí, ele deve sim procurar o serviço de um profissional da área de marketing para poder fazer para poder fazer todo esse auxílio, né, dessa campanha. Por quê? Porque um profissional de marketing, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir destacar as suas melhores características, ele vai conseguir destacar o que você já fez, o que você tem para fazer, né? E ele vai saber a forma certa de poder mostrar isso para o seu futuro eleitor. Imagina você ter todo, que nem o senhor, professor, tem toda uma ideia, um projeto de coisas boas para fazer no futuro aí para os seus eleitores e tudo mais. Imagina, não ter como mostrar isso para as pessoas, ou mostrar de forma errada. Né? Então, um Uhum. profissional de marketing vai te ajudar nisso. Ele vai organizar, meio que organizar suas ideias, colocar tudo certinho nas redes sociais para poder distribuir também esse conteúdo para o melhor público, para o público que gosta, que interessa, que compartilha das suas ideias. Então, um profissional de marketing é muito interessante por causa disso. Porque ele vai mostrar tudo sobre você, né? Ô, Jean, e ele sabe também em quais são os momentos que ele tem que colocar cada informação, né? O sequenciamento de toda aquela informação que você tem, né? Ele vai saber exatamente paulatinamente colocar essas informações aos poucos, né? De maneira com que a população possa entender o que é que ele está querendo propor, né? E isso ser ao longo, né, de uma campanha, né, para que seja bem densamente distribuído para que todo mundo possa entender, né? Isso seria um dos grandes benefícios aí que eu vejo do profissional de marketing. Seria isso, né? Também. Sim, sim, porque tem que ter uma linearidade, digamos assim. Você tem que fazer algo que faça sentido na cabeça da pessoa que está vendo aquele conteúdo. Eu costumo dizer que o perfil de uma pessoa no Instagram ou no Facebook reflete muito o que ela é. Por mais que ela tente ser quem não é e tudo mais, mas reflete muito o que a pessoa é. Você vê um perfil todo desconexo. Você consegue imaginar como a pessoa é. Então, se você tem uma linearidade, mostrar as coisas certinho, tudo ao seu tempo, para o pessoal certo, para o público certo, e não tem jeito, você acaba tendo uma comunicação mais eficaz com essas pessoas, né? Então é importante, é isso mesmo. O profissional vai saber fazer isso. Exatamente, exatamente. Sem dúvida nenhuma, muito importante, né? Não só por questão da pandemia, né? Já seria Uhum. importante isso, né? A utilização das mídias. Hoje, então, mais ainda, né? Exatamente. Hoje não tem como fugir disso. Eu acho Uhum. que a demanda pelos serviços aí já vai aumentar muito, viu? Pode ficar, né? Empresas com certeza cada dia estão usando mais, né? E agora nesse período de campanha, com certeza, né? Eu gostaria até não só utilizar no período de campanha, né? Parte pública, né? A imagem, ele deveria utilizar sempre, né, Jean? Talvez o cara vai, te procura só agora, né? Na época de campanha, mas o certo é ele sempre ter esse acompanhamento, né? Para mostrar realmente para a população de maneira clara, né? Esse diálogo, né? Ficar bem, bem aberto aí com a população, né? E conseguir que todo mundo entenda o que esse político está fazendo também, né? Seria Sim, com certeza. importante. Porque até a gente cai naquela assim, que vinha acontecendo, sempre aconteceu, né? Nossa, esse político só aparece na porta da minha casa na época da eleição. Só isso, só nessa época. Pelas redes sociais, você consegue ter um acompanhamento aí com o que o candidato está fazendo durante o ano, o que ele está fazendo em pano de fundo, né? Não só dentro da política, mas a vida pessoal dele também. Então você consegue conhecer a pessoa a fundo, tem um acompanhamento e não cai mais nessa de que, nossa, ele só quer vir mostrar o que ele está fazendo agora, né? Não, ele pode mostrar aí sempre, né? Tá, Sim, sim. esse é o benefício das redes Sem sociais. dúvida, sem dúvida. E quando você não tinha a internet, ficava até difícil das pessoas participarem, né? Porque que nem do vereador, tem a Câmara,
é difícil as pessoas irem lá participarem, né? A maioria das sessões na Câmara fica plenário, fica totalmente vazio, né? Ninguém vai. Ainda mais agora que é gravado, é enviado pelo Facebook ao vivo, as pessoas estão na comodidade de assistir de casa. Eu acho que acaba aproximando mais as pessoas a participarem, e devem participar, obviamente, né? Então elas acabam verificando, vendo, né, o que realmente está acontecendo no dia a dia, né? Então isso é importante, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Bom, é, ver aqui mais um tópico para a gente discutir já. Se o candidato optar em fazer uma campanha nas redes sem contratar esses profissionais de comunicação, o que pode acarretar na sua imagem, já? Vamos lá, você vai sair com um monte de... Daqui a pouco você vai ter que passar seu telefone aí, eu tô achando, viu? Um monte de gente vai te ligar. Amém. Olha, professor, eu encaro isso e vejo dois cenários possíveis aí. Dois cenários possíveis. Um, de que pode dar em nada, pode não acontecer em nada, só perder seu tempo, até porque sem a ajuda de um profissional você não vai saber atingir o público certo, ou até pode saber alguma coisa vagamente, mas não vai ser 100% eficaz. E o segundo cenário pode ser catastrófico, se não ter um acompanhamento. Porque eu só consigo lembrar de uma coisa. Com essa pergunta, só me veio uma coisa na cabeça. Eu vi esses dias, até não foi nem pela internet, não foi pelas redes sociais, eu vi pela televisão, no jornal Hoje, com a Maju. Ela estava mostrando sobre um prefeito, se eu não me engano, era um prefeito de Itabuna, município da Bahia. Ele chama Fernando Gomes. Não me lembro o partido, enfim, também não vem o caso agora. Mas ele fez uma declaração dizendo assim que ele baixou um decreto que ia abrir todo comércio, vai abrir de qualquer jeito, vai abrir, e ele soltou a seguinte pérola: morra quem morrer, a gente vai abrir o comércio. Meu Deus. Aí, Absurdo. no vídeo, ele aparecia de uma forma totalmente errada, com máscara no queixo, tossiu a live inteira. É catastrófico. Uma pessoa dessa não tem um acompanhamento, não tem alguém falando, dando um mínimo de instrução possível para ele de como se comportar na internet, do que falar e do que não falar, né? Mas só reflete quem a pessoa é, né? Mas Uhum. é catastrófico. É uma pessoa, um exemplo claro, vivo e recente do que, né, Não se uma deve pessoa fazer, não né? deve fazer. Né? Exatamente. Bom, Exato, nossa, não faz. sem dúvida nenhuma, né? São coisas que vão acontecendo aí. A gente tem, né, exemplos de níveis maiores aí, né, que vem acontecendo, né, que não deveria, né? Enfim, não vamos Exatamente. entrar nesse nível de discussão aqui agora, mas sem dúvida nenhuma Que daria assunto é para muito outra grande. live, né? Com certeza, é muita coisa errada. Tem uma questão aqui que eu acho que a gente até já acabou discutindo, né? Um outro tópico aqui. Você, como eleitor, busca informações dos candidatos pelas redes sociais, sites de notícia, como não cair, né, nas fake news. A gente até já comentou um pouco sobre isso, né? Se você quiser comentar mais alguma coisa, Jean, sobre fake news, talvez deixar aí, se você conhece algum site que as pessoas podem entrar para verificar, né, se podem confiar naquela informação ou não, né? Enfim. Sim. Não, como eleitor, eu uso muito mesmo as redes sociais para pesquisar. Na verdade, é uma das minhas principais fontes de pesquisa é rede social, porque eu tenho uma curiosidade assim imensa, muito grande de saber quem que é a pessoa que está por trás aí da campanha, que está por trás das promessas, né? Eu quero saber mesmo se tem base, se é do perfil da pessoa aquele tipo de promessa. Então, as redes sociais eu utilizo para poder formar minha opinião e até para pesquisar, para poder promover debates, né? Entre minha família, entre meus amigos, até que nem a gente está fazendo agora, que é uma ótima, é uma grande ideia que o senhor teve aí para poder fazer uma live de instruir as pessoas. Isso é muito legal. Então eu uso muito mesmo as redes sociais para isso. A gente até deixar claro aí que tem algumas redes sociais que são muito boas para isso, né? A gente está vendo aí um crescimento muito grande do Instagram para uso para fins
né, políticos, fins empresariais, o que antigamente era só uma rede para postar foto na praia, foto de comida, está ficando uma coisa, já é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. Então eu uso muito o Instagram para isso, eu uso muito pelas hashtags, né? A gente tem, a gente consegue seguir hashtags aí, hashtag eleições, hashtag candidatos ficha Sim. limpa. Então eu uso muito para isso. E sobre as fake news, né, que a gente estava falando, a gente já falou, eu uso, tem um site muito bom, que é o site dentro do G1, tem a parte lá de fake ou fato, né? Lá você tem um monte de notícias que eles classificam como fake, como fato. Eles têm todo um trabalho de pesquisa para poder transmitir isso direto e claramente para o povo. E assim, uma forma de você não cair nisso é, olha, gente, te mandar um link. Ah, tá escrito notícias impressionantes, coisas. Você vai falar, meu, Absurdas, né? não Coisas dá para absurdas, acreditar. geralmente, Então, né? bom senso. É isso que tem que ter. É bom senso. Isso Sim, é o sem que dúvida explica nenhuma. para você não cair numa fake news. Sem dúvida nenhuma, né? E até é ruim, né? Imagina que você repassa uma fake news, né? Outro cara olha, né? Fala, pô, o cara tá passando, pô, fulano tá me passando uma fake news, né? Tipo, não Cadê a esperava isso dele, credibilidade? né? Cadê a É, não credibilidade? esperava isso dele, né? Então tem que, não é legal repassar, Não. né? Não é legal pelo que você pode cometer lá na frente, o que as pessoas podem fazer depois com aquela notícia falsa. E algumas pessoas te avaliando também, pô, o cara fica enviando fake news, né? Então tem que analisar bem isso, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, aqui a gente até, um outro tópico, a gente acabou antecipando algumas coisas, né, no bate-papo aí, mas as eleições, né, sem dúvida nenhuma, 2020 está sendo muito impactada aí, já começou até com essa questão de colocar a eleição para o dia 15 de novembro, né, então já tem um impacto direto aí, Uhum. né, no tempo, né, da eleição, tá? E pandemia, não pode ter contato, não pode ter esse contato físico, né? Então, em cima disso, até eu comecei a fazer esse trabalho, né, com as mídias sociais já para ficar mais próximo, né? Uma coisa era eu ficar próximo das pessoas fisicamente ali, né, com aglomeração, né, enfim, próximo. Não pode, tenho que respeitar isso, obviamente, né? Todo mundo tem que respeitar isso, né? E aí, obviamente, utilizar muito mais forte agora as mídias sociais para me aproximar, obviamente, das pessoas, né? E isso, obviamente, está tendo impacto, né, Jean? Então, vai ser decidida, basicamente, né? Será que ela vai ser decidida aí, o candidato que usar a internet e as redes sociais em geral? Você está tendo essa percepção, Jean? Que a eleição de 2020 pode ser decidida pelas redes sociais? Sim, eu, não só eu, como a maioria das pessoas, eu acho que já tem essa noção de que vai ser decidido pelas redes sociais. Twitter, a gente nem falou muito sobre isso. Twitter também tem uma influência muito grande dentro do cenário aí, votação, para tudo. Votação, desde votação para o Big Brother até para votação de um presidente da República. É o Twitter e as redes sociais que estão decidindo isso. Então eu vejo esse ano ainda mais evidente e mais pontual nisso. A internet, eu imagino como se fosse um oceano. Dentro desse oceano tem vários peixes e tubarões. Então, se você for um peixe, você não vai ser notado, você não vai ter destaque nem nada. Então, vai ser decidido pela internet. E aí tem o seguinte: se você produz um conteúdo irrelevante, um conteúdo mediano, você não vai ser destacado. Então, todo mundo está na internet. Você tem que pensar nisso. Todo mundo é um oceano, com todo mundo dentro. Então, você tem que ter um esforço maior para se destacar, né? Então, produzindo um conteúdo irrelevante, mediano, você nunca vai conseguir se destacar. Então, as eleições desse ano vão ser decididas por tubarões, digamos assim, por pessoas que se destacam, que mostram serviço, que mostram a eficiência e eficácia do seu serviço e mostram de uma forma certa, de uma forma correta, né? Que é aí com a ajuda das redes sociais e do profissional de marketing para isso. Então, vai ser decidido por isso, sim. Entendi, já. Entendi. Bom, legal, já. Acho que está deixando bem claro para a população, né? E o pessoal também tem que, né, que analisar as redes sociais e
pesquisar de cada candidato, né, ir na fonte, descobrir se é fake news ou não que ele tá fazendo, né? Então isso é muito importante, né? E eu acho que é uma virada, né? Eu acho que é importante porque a gente tinha na política muita questão econômica, né, que decidia muito política. Se você pensar principalmente política em pequenos municípios, pequenas cidades, né, a gente não tinha tanta força assim de redes sociais. Eu acho que essa vai ser uma das primeiras campanhas, né? Não que outras já não tenham sido utilizadas, mas essa vai ser uma das primeiras campanhas que vai ficar muito mais forte as mídias sociais aí para decidir uma campanha, né? E muito melhor para as pessoas conhecerem, né? Antes, quando você pegava um período de campanha aí de 2, 3 meses, o poderio econômico fazia muita diferença para você conhecer um determinado candidato, né? Então hoje eu acho que isso acaba diminuindo muito, né? E acaba equalizando muito essa questão. Não que não vai existir, né? Lógico que vai existir o poder econômico sempre, mas acaba diminuindo um pouco isso e acaba equalizando bastante, né? Sim. E o professor, eu até, assim, o senhor fez uma sabatina aí para mim, me senti roda viva, mas eu queria também fazer algumas perguntas, se o senhor me permite. Assim Pode fazer sim. que eu soube que ia participar dessa live com o senhor, eu conversei com a Tamires aí, né, que está até aqui nos comentários com a gente elaborou algumas perguntas que eu queria, então, poder fazer para o senhor. Sem dúvida. Eu até deixei meio escritinho aqui. Eu queria fazer a seguinte pergunta, para você contar um pouco mais para a gente de como a internet ou a rede social te ajudou a ganhar a eleição como vereador de 2016. Bom, Jean, eleições de 2016, eu acabei entrando. Eu já tinha disputado eleições na minha cidade, né, em 2004, tinha 23 anos. E aí eu passei um longo período sem me envolver com eleição, né? Na época eu não tinha nem terminado minha graduação, terminei graduação, fiz pós-graduação, comecei a dar aula, né? Retornei para Cajubi, até então fiquei um tempo afastado da cidade, ia mais de final de semana, né? Retornei para minha cidade e tive um convite, né? Se eu queria disputar as eleições ali para vereador, né? Isso foi bem em cima do período, não fiz um planejamento desse, né, de mídias Uhum. sociais, de me apresentando, nada, e acabei aceitando, né? Fui para a disputa, lógico, com trabalho, né, com aulas, eu não tinha tempo de fazer esse corpo a corpo, de ir em todas as casas, pedir voto, né? Então eu me concentrei muito forte nas mídias, nas redes sociais, e lógico, eu não tive um profissional que pudesse me ajudar, né? Então, na época, eu fui o que eu achava melhor, né? Eu acredito que, assim, da quantidade de visitas que eu fiz nas casas das pessoas, que em cidade pequena o pessoal visita todas as casas pedindo voto, eu não fiz, né? Eu acabei não fazendo, mas de alguma forma, eu consegui ficar próximo das pessoas pelas redes sociais, né? Sim. E isso com certeza foi um divisor de águas ali para que eu pudesse ser eleito vereador de Cajubi. Então eu falo assim para as pessoas que eu acredito, sem dúvida nenhuma, que as redes sociais foi 80% ali para a minha eleição em 2016. Não tenho dúvida disso, né? Foi Certeza. uma mudança ali que teve. Tá? Professor, hoje em dia com essa questão da pandemia toda, isolamento social, como ficou o trabalho do senhor como vereador neste ano junto à Câmara e também com o povo de Cajubi? Como que está sendo? A Câmara de Cajubi, lógico, ela está não fechada, né, mas para atendimento público nas reuniões que a gente tem nas sessões, né, ela fica fechada para o público, né. A gente conseguiu elaborar uma maneira de realizar, mas com toda a distância, né, todo mundo de máscara, né, para não ter qualquer tipo de problema quanto a isso, né. A gente teve uma certa dificuldade para fazer essas sessões online, né, mas acredito que o próximo passo é isso, né? Se tiver aí, se a gente vê que realmente precisar ser a necessidade, vai ser feito online, né? A gente ficou um período até fazendo algumas sessões pelo decreto que o prefeito fez, né? Então a gente não precisava ficar aprovando muitas leis, né? Ele fez um decreto de calamidade, então a gente
poucos projetos iriam para a prefeitura e basicamente ele fazia o resto tudo. Poucos projetos iam para a Câmara, né? E ele fazia basicamente tudo pela prefeitura. Então a gente diminuiu muito lá na Câmara, tá? Mas a gente tentou, na medida do possível, aí, diminuir as atividades, né? Para tentar diminuir, obviamente, esse contágio, né? Do vírus. Tá? Aí o senhor citou aí também, né, que teve essa dificuldade toda no começo, né, de desenvolver isso online. Eu acho que é com a prática, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai, as pessoas vão se familiarizando, Cê, com a ferramenta. só falando também do meu trabalho, cara, a aula minha sempre foi presencial. Eu peguei aqui praticamente um semestre, né, inteiro aulas online, né? Então tive que me adaptar, quase que minha casa virou um estúdio, né, de poder E fazer como é? vídeos, né, e dar essa aula aí de maneira online. Tá? E como que é se você poder é, cativar o aluno dentro de uma sala online? A pessoa tem muita coisa para se distrair aí, e tem que se Sem desdobrar, né? dúvida. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu até brinco que o pessoal que matava a aula antes, né, tinha até uma brincadeira que era o aluno pulando o muro, né? E em Aham. 2020 o aluno matando aula era o xizinho lá na câmera e no áudio, né? Pronto, já estaria. Então depende muito dele, obviamente, né? Sem dúvida nenhuma. Me adaptei, tentei em casa colocar uma câmera, né, bem focado, coloquei uma lousa no fundo, né, para poder dar aula, né, tentar aquela coisa de proximidade, como se realmente eu estivesse ali com ele em sala de aula, né. Tentei ao máximo trazer tentar esse conforto para ele, né, falar, ó, você pode fazer pergunta que eu estou te ouvindo, eu paro, faço a explicação onde você não entendeu, né, eu faço aqui o exercício na lousa. Então foi tentar ficar mais próximo a ele, né? Mas foi muito, muito difícil, sem dúvida nenhuma, para todo mundo, né? Está É, sendo ainda, né? imagino que sim. E talvez vai ser durante um período ainda, né? Eu ainda É, não vejo como a gente voltar ao normal que a gente tinha antes. Vai demorar um pouco. Eu acho que ainda vai acho que demorar. só com a vacina, né? Acho que, Tem algumas em testes, né? Tomara que é, dê certo aí, sem né? dúvida. E eu queria Ninguém está também aguentando. perguntar, uma curiosidade que eu tenho, para o senhor poder citar alguns projetos, trabalhos desenvolvidos em benefício aí da cidade de Cajubi. Cita pra gente algumas coisas que o senhor fez. Ah, assim, eu fiquei muito na função de vereador, né? Acho que no começo eu fui até bastante criticado em Cajubi, porque eu sigo muito o regramento, as leis, né? Então, se está fazendo alguma coisa que não é o correto, e quando você não faz alguma coisa que está ali na lei, que não é correto, você pode ter certeza, né, que aquilo ali vai privilegiar poucas pessoas, e eu sempre foquei em tudo na minha atuação dentro da Câmara de Cajubi, que era para a maioria, né? Então, você vai fazer um projeto de lei que às vezes vai beneficiar uma pessoa específica? Não vejo motivo para isso, né? Então eu sempre briguei muito em cima disso, sempre fiscalizei muito o prefeito, né? O pessoal fica até bravo comigo, mas é aquilo, tem que ser feito, né? Então desde o começo foi assim. Em termos de projetos, né? Eu fiz alguns projetos, né? Sempre peguei voltado para a questão da educação, né? Então tem algumas coisas voltadas para isso, tentei pesquisar, para colocar em prática, né? E sempre tentar também uma questão que se reclama muito em Cajubi, que é saúde, né? A educação nem tanto, mas saúde e emprego, né? Então, muito tentar focar nesses dois itens, que são os dois itens que têm mais problemas na nossa cidade, né? A questão de saúde, lógico, imagina que para o próximo ano agora, a questão de orçamento, né? A gente precisa focar muito nessa questão de orçamento, ver essa parte de saúde para a população, né? E um dos projetos que eu fiz foi médico nas creches, né? Então isso era importante. Fiz esse projeto, teve aprovação de todo mundo na Câmara, né? Então esse projeto médico nas creches seria um médico, não médicos, né? Um médico lá uma vez por mês, Nossa, né? Ele vai lá, vê o peso, né? O médico bate o olho na criança, ele vai saber se está com algum problema, uma desnutrição, né? Então, para os pais seria um fantástico isso, né? Então, fiz esse projeto, mandei na Câmara, foi aprovado, só que infelizmente o projeto não foi sancionado pelo prefeito, né? Então, o prefeito até deu os parabéns, tudo, mas falou que não era competência minha criar aquele projeto, né? Enfim, poderia ele ter criado, ter enviado depois, mas acabou que o projeto não saiu do papel. Um outro ainda bem. projeto também
Infelizmente ficou. Um outro projeto também que foi realizado, né, foi na parte da educação, a disciplina de Libras, né? Então colocar uma disciplina de Libras na escola, né, para o pessoal poder aprender, né? E isso é importante, né? É uma, Muito, muito. cada vez Eu, mais a gente está. Pode falar. desculpa até te interromper, mas é interessante o senhor falar isso sobre Libras, porque há pouco tempo eu fiz ainda não terminei esse curso porque ele foi interrompido por causa da pandemia. Tem 2 aulas para terminar desse curso de Libras do Pô, Senac. legal. E é porque eu tô aí, dentre as muitas coisas aí que eu gosto de estudar de marketing, eu também tô na área de aviação. Eu gosto dessa área de aviação, então fiz aí meu curso para me tornar aeronauta. E percebi que precisa muito disso também. Então eu corri atrás de um curso de Libras para ver, e dentro desse curso eu vi o quanto esse pessoal precisa de pessoas capacitadas para poder interpretar o mundo por eles, né? Saber transmitir as coisas para eles de uma forma que eles entendam. Senão eles ficam aí jogados à margem, Sem dúvida, excluídos. sem dúvida. A inclusão, né, É é o principal importantíssimo. aí, tem que ter. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É pensar na questão da sociedade, né, sempre. Eu acho que o político ele tem que pensar na sociedade, né, sem dúvida nenhuma, né. Tem que ter muita responsabilidade ali pelo cargo que ele está ocupando, né. Tem um outro projeto também pensando aí nessa questão da cidade, né. Você pega a Cajubi, ela depende exclusivamente de repasses do governo, né, tanto do governo estadual quanto do governo federal, né. Então há necessidade de fazer projetos voltados para isso, né, de arrecadação. Um dos grandes problemas que a gente tem que ajudar, por exemplo, a planta genérica da cidade, a última atualização que teve da planta genérica foi em 1993. Até então, nunca mais isso foi mexido. Então precisa de uma atualização, né, para saber exatamente quanto que vai cobrar de impostos, né. Isso não é feito, né. Então foi mais um projeto, uma indicação de um projeto que eu fiz, né, para atualização dessa planta genérica, para tentar melhorar essa questão da arrecadação do nosso município, né. Mais uma vez também, né, fiz o projeto, tudo, enviei para a prefeitura, mas também ficou pelo caminho aí, mais um item, né, infelizmente. Né. Mas também recentemente enviei outro agora também, que é da iluminação pública, né, melhorar a questão de iluminação pública, a forma como é cobrado, cara. Cajubi é cobrado um percentual pela quantidade que você utiliza. Né? Então, se você pega uma empresa, se ela utilizar muito, ela paga muito mais energia de iluminação pública. E, na verdade, a iluminação pública é só aquele pedaço que ela está usando ali. Né? Então, todos os municípios da nossa região, eu verifiquei, tudo já mudou, né? E só o nosso município ainda está com essa lei aí totalmente arcaica, né? Então, mais uma proposta que fiz e até o momento também não tive retorno do atual prefeito, né? Então, é complicado, né? É difícil, mas estou tentando aí ao máximo mudar essa história aí, tentar ajudar, sempre que possível eu falo, me chama que eu ajudo, mas é complicado, cara. Tem a parte política também, não é só querer fazer, né? A gente sofre muito com essa parte política aí. Tá bom, já? O importante é que tá saindo muitas ideias legais aí Sim, 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 sim. e com Tem, a tem um pressão outro do povo aí projeto, pra tem fazer. um outro projeto e esse foi aprovado, né? Ah, um projeto da Semana da Cultura, né? Semana de Uhum. Inovação e Cultura, né? Que seria aquelas semanas que os alunos, a semana científica, né? A famosa semana científica. A gente tinha muito aqui na cidade na década de 80. Cara, isso cativa demais o aluno, né? O menino tá ali com 10, 12 anos, participando de uma feira de ciência, né? Então a gente fez um projeto para ter uma semana de feira de ciência no nosso município, né? Aí conversei com o pessoal da educação, falei, gente, vamos institucionalizar isso, né? Independente de política, vamos institucionalizar isso. Vai entrar prefeito, sai prefeito, né? Você não é prefeito, você está prefeito, você não é vereador, você está vereador. Então vamos institucionalizar isso, colocar como lei, né? Para que isso possa seguir aí adiante, né? Esse projeto foi aprovado, o prefeito sancionou, só que ele diminuiu, não é uma semana, é um dia só. Mas eu achei que já foi uma vitória para a gente, né? Para a parte de educação, para os alunos, né? Isso sem dúvida nenhuma, o aluno já fica numa outra pegada, né? Numa semana de ciência, ele já pensa no que ele vai ser. Eu visitei, o pessoal já, eu quero fazer isso, eu quero ser cientista, né?
quero fazer esse curso. Então você vai cativando as pessoas, né? Isso é muito importante, viu, Jean? Exatamente, professor. E eu vou fazer mais uma outra pergunta aqui que eu tenho separado. É que a gente vê aí que os profissionais. Estou cheio de perguntas. A gente vê que os profissionais de marketing hoje eles validam que a presença no digital, na internet, aí não é mais uma opção, e sim é uma necessidade, né? Então a gente viu aí desde a última eleição, que foi, né, a eleição presidencial, de governador, deputados, esses candidatos eles usaram muito disso, usaram e abusaram, até mesmo de uma forma aí meio incorreta. A gente bate de novo na questão da fake news, só que isso não é o caso. Mas enfim, qual que é a sua percepção para as campanhas, né, de prefeitos e vereadores para as eleições de 2020 nesse cenário? Jean, eu vejo assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande do, do candidato, né? Não dá para ele sair visitando todas as casas. Se não tiver vacina, como que eu vou sair visitando casa a casa? Né? Eu vou sair dando mão para todo mundo, né? Então eu acho isso uma irresponsabilidade de quem vai ser candidato, né? Então eu acredito que seria muito importante que as pessoas utilizassem bem forte a parte das mídias, né? Instagram, Facebook, para que a população pudesse conhecer, né? Todo mundo, na minha cidade, todo mundo se conhece, né? Então é mais propostas, né? É mais mostrar o que está disposto a fazer, mostrar o que foi feito, né? Eu acredito que não há necessidade de você sair visitando casa a casa, né, com esse vírus aí. Eu acho que é uma irresponsabilidade de quem for candidato. Então eu estou já me estruturando totalmente para as redes sociais, né? Eu acredito que a eleição esse ano, é o que o Gilberto acredita, as eleições esse ano vai ser basicamente voltada para as redes sociais. Tá? Uma questão de responsabilidade aí social, né? De pandemia, de saúde, enfim, é o que eu acredito. E ó, eu tenho 31 anos de idade. Eu sou super interessado por política e tudo mais. Eu queria até perguntar para o senhor como que o senhor se o senhor tem percebido o maior interesse dos jovens pela política, por saber seus direitos e também seus deveres, né? Muitos deles eles estão se candidatando. Como que o senhor está enxergando isso, jovem no meio político? Eu estou percebendo uma movimentação grande de jovens, de participação, né? Eu acho que caiu um pouco a ficha dos jovens que eles precisam participar, né? Existem várias frases, né? Fala, não quero saber de política, né? Mas você, não querendo saber de política, você vai ser, de alguma forma, influenciado, comandado ali, digamos, né? Por alguém que gosta de política. Então precisa participar. Né? Aquela coisa, político nenhum presta, né? O que a gente sempre ouve muito, né? Mas se ficar com essa mentalidade que político não presta e deixar de lado, realmente vai ficar as pessoas que não prestam mesmo, né? Que nem falam, participando da política. Então eu acredito que as pessoas de bem têm que se envolver sim, têm que participar sim, né? E os jovens principalmente, né? A gente sempre fala que o motor de uma nação, de um município, de um estado, são os jovens, né? Então eles têm que se engajar sim, tem que entrar a fundo aí na política e tem que ser candidato sim, tem que se candidatar, tem que participar sim da vida pública, né? Quando tem vontade, quando vê que vai ajudar, tem que participar sim. É um dever, pessoal, não é uma... Né? Se você acha que vai ajudar, que você pode ajudar, tem que entrar. Aí estou vendo alguma movimentação, eu vi esses dias um Facebook de um menino, ele deve ter em torno, eu nem conversei com ele, mas eu tenho vontade de conversar, deve ter em torno de uns 20 anos, eu sei que ele faz curso de Direito, e ele está participando ativamente, com lives, né, falando, eu acho muito interessante, cara, muito interessante mesmo. É disso que a gente precisa mesmo, sangue novo, não que os antigos não saibam, mas sempre sangue novo, para pressionar, quem está lá, pressionar, falar, tem gente boa aqui também, para entrar, né, e vamos trabalhar de maneira correta aí para a população. Sim, eu voto desde os meus 16 anos. Eu fiz 16 anos, eu coloquei na cabeça que queria participar, queria votar e ter direito a um local de fala dentro da política, né? Porque eu acho assim, se você não vota, você se abstém, anula seu voto, vai falar o É, quê? Você está tem que entregando, participar. você tá Sim, entregando
o seu direito de falar para outras pessoas. Então não tem jeito. Exatamente. Não adianta reclamar depois, né? Mais ou menos Não por aí, é né? reclamar depois. Exatamente. Luta pelo seu direito. É porque é cômodo, né? Você falar, nenhum, eu não gosto de nenhum, não vou votar. É cômodo. Né? Você Uhum. tem que quebrar a cabeça aí e montar estratégias para saber o que vai ser melhor, né? E agora até uma outra coisa. Em 2021, né, aí com o novo normal, pós-pandemia e tudo mais, como que o senhor vê a política? O que as pessoas devem cobrar dos eleitos? Se o senhor for eleito, como as pessoas devem cobrá-lo? Seja o vereador ou prefeito? Como deve Ô, ser? Jean, eu até estava pensando nisso, né? A gente tem aí uma previsão de redução de PIB drástica no Brasil. Uhum. E quando você pega municípios que não dependem fortemente dos repasses de governo, tanto estadual quanto federal, você até rapidamente pode ter essa retomada do município, né, com o comércio, com as indústrias que tem em determinados municípios. Na questão do meu município aqui, do nosso município Cajubi, né, a gente depende exclusivamente de repasse, né, tanto do fundo do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios, quanto do ICMS do governo estadual. E com essa queda que a gente teve, isso não reflete agora, né? Ela reflete para o próximo ano. Né? Então, isso vai ter um impacto tremendo nas contas do próximo ano. Então, quem for eleito prefeito, vereadores, tem que tomar muito cuidado, a população vai ter que entender muito isso, né, porque não vai ter quase recurso nenhum para o próximo ano, então vai ser terrível. Então, a população tem que ficar esperta agora, que eu digo, e pressionar, acompanhar muito o orçamento que a gente tem agora, no segundo semestre, né, que é o nosso orçamento para o próximo ano. Então a gente já precisa ser bem feito, planejar bem, porque a gente já tem a previsão de quanto que vai reduzir para o próximo ano. Então a gente precisa enxugar bem esse orçamento, né? Ficar com as coisas basicamente necessárias que tem que ser feito no município, né? Para que a gente possa tocar o ano que vem, quem é que seja que for eleito. Né? Isso é extremamente importante. Tá bom? Tá bom. Bom, eu acabei com as perguntas aqui. Não sei se a gente tiver mais um tempinho aí, professor, se o senhor tiver disponibilidade. A Tamires fez uma pergunta aqui bem interessante, Ah. que ó, se o senhor acredita que, dependendo do cenário que tiver a pandemia ainda esse ano, tem o risco de mudar a data? De mudar a data novamente? Bom, o que eu tenho visto é que não, que eleição vai acontecer esse ano, né? Eu acho que o pessoal do Supremo tem se reunido, né? Eles acham que é errado você postergar os mandatos de pessoas que foram eleitas para ficar 4 anos, né? Então Uhum. eles acham que é um desrespeito com a população você, sei lá, colocar mais 6 meses no mandato de um vereador. Então seria 6 meses que o vereador vai ficar aqui, ele não foi eleito para ficar 4 anos e meio, né? Então eles estão realmente seguindo essa lógica, né? E a data aí do dia 15 de novembro, sem dúvida nenhuma, uma data que foi ouvido aí vários especialistas da área e foi dado como uma área certa, uma data certa aí já aprovado, né, pelo Congresso como a data da eleição, tá? Só se Ok. acontecer uma coisa muito catastrófica mesmo. Eu não acredito nisso, eu acredito que vai se Deus quiser, né, isso vai diminuir aí e a gente possa ter essa eleição aí no dia 15 de novembro, tá bom? Ok. Ótimo. Bom, Bom, acredito professor, é isso. que O que eu tinha para acredito que perguntar já. falamos aí bastante, né? Acho que é isso, né? Bom, não sei se o pessoal fez algum questionamento também, acho que a gente acabou até respondendo aí, né? E, enfim, Jean, quero te agradecer muito por participar aí da live, né? Fantástico, tá? Muito bom mesmo. Tenho certeza que o pessoal já está pesquisando aí quem quer contratar um, uma aula, um acompanhamento de marketing aí, né, de propaganda, de design, sem dúvida nenhuma, pode escolher aí o Jean, pessoal. Então, muito obrigado, Jean, por participar. Eu gostei muito do bate-papo, acho que foi interessante aí, sem dúvida nenhuma, deu para a população, para as pessoas que acompanharam aí ter uma ideia, né? É isso, Jean. Cara, muito obrigado, viu? Tá, você Professor, eu quer que falar agradeço. alguma coisa aí? Pode Não, fazer suas só agradecer. considerações aí.
Só agradecer mesmo pela oportunidade, poder estar tirando algumas dúvidas, entendendo um pouco mais de política, que eu acho que é o que os jovens teriam que fazer, pesquisar, saber, porque eu tenho uma percepção de que se você vai conversar com um jovem, eu tenho um blog que eu falo sobre música, e às vezes eu converso com algumas pessoas, com alguns adolescentes, eles não têm opinião, não tem nada. Você vai perguntar, simplesmente para assim, no depende. Depende. O que você acha? Depende. Mas depende do quê? Desenvolve. Pessoal, vamos É, ler, vamos procurar, sim, vamos se sim, informar para a gente não parar no depende. Porque se sua sem vida dúvida. depender não depende, tá perdido. Então é isso. Eu É, agradeço muito o professor estar com essa iniciativa aí de fazer lives e de mostrar os projetos e mostrar o dia a dia, mostrar vários assuntos. Que eu acredito que vão ter várias outras lives, né? Toda sexta-feira, se eu não me engano, ao isso, meio-dia. isso. A Então, gente tem uma live amanhã até, amanhã com Araré, né? É um profissional aí entendido da parte de política, um cientista político aí, e a gente vai discutir um pouco, né, qual que é a real função do vereador, né, até onde o vereador pode prometer, o que, que ele pode fazer, o que, que o prefeito tem que fazer, né, como que o vereador pode cobrar. Então a gente vai fazer um overview aí para as pessoas terem um entendimento às vezes, né? Às vezes eu percebo muito na minha cidade que as pessoas muitas pessoas às vezes não têm muito esse conhecimento, eles acham que talvez o vereador está abaixo do prefeito, e o prefeito que manda no vereador, né? Então a gente vai tentar explicar isso um pouco para a população, ótimo. quais são os poderes que tem ali, então acho que isso é importante, né? Acho que vai ser uma live interessante amanhã, meio-dia, amanhã, sexta-feira, meio-dia, né? Eu vou estar aqui e o meu convidado vai ser o Araré Carvalho, né? Professor Araré, tá bom? Tá ótimo. Tá Beleza, ótimo. Jean? Obrigado. Então, Beleza. forte abraço aí, cara. Para o Tudo de senhor bom aí também. pra E tudo de você, bom na tá? campanha que vai dar, Valeu. tá? E salva a Valeu. live, hein, professor? Salva Vou essa salvar. live, hein? Vou salvar aqui sim. Pode Tchau, tchau. deixar. Tá Tá bom? bom. Alô. Tchau, tchau.